ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas mais 1 minuto. Estamos iniciando a partir de agora o debate no nosso Justiça na Tarde, como nós já havíamos anunciado. Nossos convidados já estão aqui conosco e o assunto que hoje nós vamos estar debatendo é a sustentação oral e também a oralidade na era da inteligência artificial. Para muita gente deve soar como estranho. Para quem atua no ramo, com certeza entende perfeitamente o tema que nós estamos aqui colocando. Mas a importância também é que o nosso público ouvinte entenda o que vem a ser, o que será debatido hoje aqui com os nossos especialistas. Quer dizer, estamos acostumados, ou muita gente já verificou uma reportagem através de um canal de TV, ou então até mesmo em um filme nacional ou estrangeiro, quando se tem ali os julgamentos, principalmente num tribunal do júri, onde temos de um lado a defesa, do outro lado o Ministério Público, no centro o réu e ali, portanto, o juiz acompanhando, portanto, ali a oralidade, a sustentação oral de cada uma das partes. E aí, né? As pessoas ficam ali imaginando, será que quem falou melhor foi o A ou será que falou melhor foi o B? Melhor que eu digo no campo do convencimento para poder influenciar, portanto, ali no corpo de jurados de alguma forma, está ali prestando atenção e muita atenção no que está sendo colocado ali no caso aqui, pelos oradores, que na realidade é o Ministério Público, na realidade é a Defensoria Pública, na realidade também são os advogados de defesa, enfim. É o ponto que nós vamos, então, a partir de agora, debater. Nós temos aqui os nossos convidados. Eu já começo a cumprimentar, peço licença aos cavalheiros, para cumprimentar a doutora Luciana Marques Vieira da Silva Oliveira, ela que é procuradora do Distrito Federal. A doutora Luciana é mestre em Direito Tributário, com especialização em Planejamento Tributário pela Universidade de Brasília, a nossa UNB. Doutora Luciana, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para a senhora. Muito obrigada, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos aqui presentes. É uma honra e uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Muito obrigado também a senhora por nos atender. Bom, deixa eu trazer já o doutor Wesley Rocha, que é o coordenador da Comissão Especial da Reforma Tributária da OAB-DF, é conselheiro titular do CARF, e presidente da Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Que tema importante esse hoje. Aliás, os temas são sempre importantes, mas esse, com toda certeza, não deixa de ser um tema que é diferente para muita gente e com certeza aguça a curiosidade das pessoas para que possamos então levar aos nossos ouvintes, como também aos nossos telespectadores, realmente a importância de alguma forma nesse trabalho da sustentação oral, né, doutor Wesley? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Justiça. Uma satisfação estar de novo aqui conversando com todos e com você, e dessa vez sem ser reforma tributária. Né? Chega, né? Chega, vamos falar um pouquinho de mas já está pautado a gente voltar posteriormente. Já, a reforma continua andando, ainda tem muitas coisas para serem ditas aí. Mas é uma satisfação estar de novo aqui com vocês e falar um tema super importante numa época da comunicação. Ela me parece que há uma exigência cada vez maior. Sempre o foi, né? Sim. Você quem o diga. Oh. Mas sempre o foi. A questão é que me parece que na era da inteligência artificial, em que as pessoas estão cada vez mais necessitando se comunicar melhor, eu acho que esse é um tema importantíssimo para abordar hoje. Opa, e já estamos dentro, né? Deixa eu cumprimentar também o doutor Ulisses Schwartz Viana, que é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Ele que é mestre em Direito Constitucional, procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, com atuação aqui junto ao Supremo Tribunal Federal, como também aos demais tribunais superiores. Doutor Ulisses, também seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde.
Walter, é uma satisfação estar aqui. Cumprimento também aqueles que nos veem e que nos ouvem, né? Aí na plataforma do YouTube, aqueles que estão vendo também, né? Não vamos esquecer desses nossos participantes aí que estão acompanhando. É um debate extremamente importante, oportuno e enriquecedor. Ele tangencia o direito, entra em aspectos também da filosofia e de compreendermos o mundo que nós estamos vivendo, né? E a fala e a oralidade é parte desse mundo e que talvez a gente esteja perdendo aos poucos, né? Muito absortos nessas mídias sociais, que parece que a gente está comunicando e, na verdade, nós estamos nos distanciando. E vamos lidar com esses paradoxos hoje aqui, né? Com algum desses paradoxos da comunicação. E é isso, é um prazer estar aqui com esse tema, que é um tema sobre o qual gosto muito de ler e de estudar. E é isso, prazer estar com todos aqui. Seja bem-vindo. Doutor Ernesto, esse seu por último não foi à toa, viu, doutor Ernesto? O doutor Ernesto José Toniolo, ele que é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é procurador do Estado também do Rio Grande do Sul, professor convidado do programa de mestrado da Universidade de Passo Fundo e também professor da Escola Nacional de Oratória. Doutor Ernesto, também seja muito bem-vindo aqui à nossa Rádio Justiça, ao programa Justiça na Tarde, e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, boa tarde, ouvintes. É uma honra e um prazer estar aqui na Rádio Justiça. Eu atuei em Brasília, aqui no Supremo, há um tempo, então é para mim uma felicidade voltar aqui a esse prédio e tratar de um tema. Eu estava comentando, não é, que o ouvinte vai olhar esse título e vai pensar o que tem a ver a oratória e tem algum papel a oratória na era da inteligência artificial. Eu estava comentando que me lembrei de uma cena de um filme antigo que retratava, acho que uma passagem da Segunda Guerra Mundial, um filme histórico, em que uma cavalaria de um país do leste europeu estava em guerra e era sobrevoada pela primeira vez por aviões que lançavam bombas sobre a cavalaria. Não que a inteligência artificial, a gente deva ter essa visão que ela vai jogar bombas, mas é que se pensa o que tem a oratória, qual o poder que a oratória, a oralidade, a sustentação oral vai ter numa era que nós estamos entrando, não é um tempo, é uma era nova, marcada pela inteligência artificial, pela todas as consequências, enfim, que nós ainda não conseguimos mensurar, nós conseguimos vislumbrar, digamos. Então é um prazer debater esse tema de contraste, é um tema importante, é um tema que vai render um bom debate nessa tarde hoje. Dizem que a voz, ela praticamente é a alma da pessoa, ela expressa realmente muita coisa. Eu fico aqui imaginando numa sustentação oral perante um colégio julgador e ali, claro, o Ministério Público sendo representado, como também a Defensoria Pública ali também atuando, como também o advogado de defesa, auxiliando também, portanto, na acusação. Quer dizer, para que o nosso ouvinte, de alguma forma, ele fique bem íntimo do assunto que nós vamos aqui abordar com os senhores. Quer dizer, expressando ali a sua voz. Quer dizer, quando ele fala, tem várias maneiras de falar. Falar com emoção, falar pelo coração e falar também com a razão. O que prevalece num julgamento perante ao corpo de julgadores, doutor Ernesto? Bom, muito bem, Walter, muito oportuna a pergunta, porque justamente o logo da escola de oratória é o patos, o ethos e o logos, né, que são os elementos da retórica, quer dizer, a emoção, a razão e a pessoa, não é a alma, enfim, a pessoa que está ali fazendo a sustentação oral. Então, eu creio que o que prevalece é difícil nós identificarmos, porque num caso pode prevalecer, vai depender muito do caso concreto, né? Então, um orador que vai fazer uma sustentação oral, ele não pode dispensar nenhum desses elementos. Um deles é indispensável, que é o seu próprio ethos, a sua pessoa, enfim, ele entra lá mal arrumado, ou entra já esbravejando ou falando mal, e então a aparência que ele passa é de uma pessoa relapsa, enfim. O logos, não é? Então, é o que se conquistou, digamos, em direito em termos racional, né? A racionalidade que distingue o ser humano dos demais animais, enfim. Mas o emocional é um aspecto importante também,
que é muito mal visto às vezes, não é? Mas é justamente o emocional que faz com que a jurisdição, muitas vezes, seja humanizada. Porque o emocional não significa apenas, como nós vemos do júri, não é? Por exemplo, tratar de uma questão que envolva, enfim, alguma coisa muito afetiva. Mas o emocional envolve o próprio conceito de justiça, do justo e do injusto. De que se há resultado daquilo que está chegando ali com nossa argumentação lógica, se ela é uma decisão que eu sinto como justa ou eu sinto como uma injustiça, porque eu tenho certeza que, independentemente do conceito, que a gente tenha doutrinário do que é justiça, do que não é, enfim, eu tenho certeza de que, no final das contas, quando termina um julgamento, muitas vezes nós sentimos que a decisão foi justa ou que ela foi injusta. Isso é um sentimento. Então, também é um sentimento. A gente sente a justiça e sente quando é injustiçado na vida real ou quando visualiza, testemunha uma situação de injustiça. Então, quando nós falamos em emoção, nós falamos também nesse sentimento de justo, injusto, enfim, e nos demais sentimentos. Então, a retórica, ela foi muito mal vista, não é? Principalmente porque o Platão, claro, ele criticava muito, porque era muito utilizada para manipular as pessoas, e muitas vezes, não é? Mas uma justiça sem emoção, não é? Uma oratória sem emoção, é uma oratória sem humanidade. Então, ela dispensa aquilo que é essencialmente humano, que também somos seres racionais, mas também somos seres emocionais e conseguimos sentir muitas coisas, não é? E é importante que na oratória se tenha a emoção, claro, conectada à lógica do processo, ao que se está trazendo ali, enfim, e até mesmo manifestar um sentimento das pessoas que estão sendo atingidas por aquele julgamento. Por exemplo, se eu vou tirar pessoas de uma área, elas residem, têm as suas famílias, isso eu penso que é importante se trazer em um julgamento sempre, se mostrar a humanidade das coisas. Essa humanidade, muitas vezes, ela vem pela emoção, que não é uma emoção manipulada, para manipular, para corromper o racional, e sim para colaborar que a decisão seja não só lógica, mas seja justa, porque senão nós chegamos a decisões que são perfeições lógicas, mas são aberrações na prática. O resultado, eu olho e vejo que aquilo ali, qualquer um sente que não é uma boa decisão. Então, por isso é importante também a questão do patos, da emoção na oratória. E nós sabemos que é forte, não é? Na sustentação oral, que quem não está convencido da justiça, da importância, enfim, do seu caso, do caso que está sustentando, não consegue convencer ninguém. Então, o primeiro passo para convencer alguém é me convencer e sentir aquilo ali, sentir aquele caso, aquela injustiça que o Estado sofreu ou que o cliente sofreu. Então, sem isso, eu, na minha experiência que eu tive aqui em 3 anos atuando perante o Supremo, o STJ, eu vejo que todas as vezes que eu consegui convencer os jogadores, eu tinha me convencido e tinha sentido aquela justiça, a injustiça, junto com o raciocínio. Então, por isso que nós vemos como indissociável a emoção da lógica, do logos, do pensamento lógico. É claro que isso tem que ser colocado adequadamente, dentro do seu devido lugar, e deve haver uma harmonia, né? Uma harmonização entre esses elementos. Professor Ernesto, Doutor Ulisses. aproveitando aqui já, falando de patos, né? Falando de emoção, nós não gostamos de nada que seja apático, né? A apatia demonstra o quê? Desinteresse, demonstra falta de envolvimento. Então, patos aqui, ele surge nesse sentido, no sentido de envolver-se, de estar no mundo, de estar interessado e trabalhando com a alma, né? A presença do homem no mundo, a presença da pessoa no mundo, né? A maneira como entramos no mundo. Nós entramos sempre com paixão, a paixão não no sentido amoroso, mas a vontade de participar, aquele desejo de estar na esfera pública, né? A oratória, ela é um elemento muito importante para a própria democracia, pode ser um risco para a democracia, porque nós temos a oratória, também temos a demagogia, nós temos várias corrupções, né, da ideia de oratória. Mas aqui que nós estamos colocando é a oratória do envolvimento, a oratória do sentimento, né? Ninguém gosta de apatia.
apatia é vista como distância, é visto como frieza. E o orador, o bom orador, ele está sempre envolvido naquilo que ele está falando. É isso que o professor Ernesto está colocando aqui agora. Quando nós vamos para a tribuna e vamos para um tribunal, né, ali no plenário, por exemplo, da nossa Suprema Corte, nós estamos ali para apresentar um modo de ver o mundo, né? E nós nos colocamos ali de uma forma que não é só jurídica. Esse que é interessante, né? Quando a gente fala de logos, não é só aquela lógica fria. O pathos é o que tempera o logos, né? O logos sozinho é frieza. O pathos é o que traz a beleza de estar no mundo, a beleza de se envolver e de participar de um debate. Participar do debate envolve, antes de tudo, também ethos. Da palavra ethos, a gente vai para ética, né? Ethos, ética, né? A personalidade do orador, como ele se apresenta, a confiabilidade, a serenidade, são elementos que formam que juntos formam um sistema, uma interação e que cria o grande orador. O grande orador, ele tem consistência no que ele fala, né? E muitas vezes, quando nós estamos assistindo, eu até nós conversamos nos nossos cursos de oratória, né, que há certas sustentações orais, como é importante a presença do feminino, né? Aqui, doutora Luciana, a presença do feminino. Tem certos temas, Walter, que são temas femininos, que são temas que é importante a presença da voz, desse pathos feminino, né? Dessa presença do feminino também nos julgamentos. Então, nós estamos percebendo hoje essa preocupação agora vamos ter aqui novas nomeações do Supremo, estamos discutindo, inclusive, né? Nós queremos uma mulher, mas né, vamos ter a aposentadoria da ministra Rosa, e quem virá, né? Então nós estamos preocupados com essa integração, e esse pathos, Walter, traz muita questão de como estamos no mundo, como estamos nas nossas diferenças, os nossos modos de estar e de ver as coisas. Então, a palavra pathos também, ela é perigosa, porque ela pode virar patologia, né? A patologia, ela pode se transformar numa doença, como a gente assistiu na história do mundo, oradores como Adolf Hitler, né? Outros oradores na história que promoveram a violência por meio da retórica. Então, há um compromisso democrático, Walter. Há uma paixão, há um pathos democrático, um ethos democrático também na questão da oratória. E isso é o que nos encanta, né, Nelson? Nos encanta de falarmos muito sobre a retórica. A retórica é uma grande responsabilidade. Antes de passar para a doutora Luciana, doutor Wesley, ainda nesse mesmo tema, nesse mesmo patamar. Eu tenho só a experiência prática de julgar, né? Eu julgo se está falando bem ou mal. eu atuo 6 anos como conselheiro do CARF e também, para os que não sabem, eu fui estagiário do professor Ernesto durante uns 4 anos. Opa. Então eu fui forjado ali na época que os animais falavam. O senhor sabe que na época da chibata era assim. Então, assim, desde lá eu já me inspirava também nas orientações do professor Ernesto, que tem uma grande habilidade para falar em público. E aí ele tem aí se especializado cada vez mais nesses trabalhos, né, de orientar e de formar agora grandes oradores e grandes pessoas que vão se descobrindo com a sua oralidade. Mas eu acho que uma das coisas que eu percebo lá como julgador é quando tu sente que o advogado está preparado para falar. E às vezes não só preparado em relação à matéria, mas preparado para desenvolver o tema, desenvolver o assunto, porque muitas vezes, eu até estava conversando com o professor Ernesto, alguns advogados são contratados ou convidados para atuar com pouquíssimo tempo. Acho que os procuradores também devem ter essas questões que têm que ser improvisadas ali. E me parece que às vezes não tem aquela preparação necessária, porque você tem que entender o conteúdo para convencer. Isso, para convencer o julgador. Uhum. E eu vejo muita sustentação oral lá no CARF, né? Seja presencial ou até na forma remota, online, que é onde esse ano nós tivemos, acho que umas 6 já, sessões de julgamento de forma virtual. E o virtual ele também é diferente do presencial. Então, eu sou bom em ver, se julgar. Agora, não sustentar mesmo é com os especialistas. Então, assim, eu acho que a preparação, ela forma, né, o profissional que é forjado durante o seu período de atuação, de trabalho. Né? Por exemplo, eu sempre me coloquei em situações desconfortáveis.
E às vezes eu até me cobrava, poxa, acho que eu não deveria ter ido para aquele ambiente falar. Mas aquilo também, de certo modo, e o professor Ernesto pode, né, talvez colocar as questões técnicas, me preparava para os demais, porque nem sempre nós vamos conseguir sempre falar de uma maneira perfeita e que vá, né, se sobressair. Mas eu sempre me coloquei em situações desconfortáveis, no sentido de me oferecer aí falar no Congresso Nacional quando um colega vai faltar, quando eu trabalhava na Confederação Nacional de Municípios. E não foram poucas vezes, tanto é que eu fiquei conhecido como Coringá. O Wesley pode falar qualquer assunto lá, bota ele para falar lá. Mas não é fácil, porque você pega aquele conteúdo que muitas vezes você não está acostumado, que eu também não acho certo, porque eu sei que o especialista, cada vez mais, ele fica melhor na sua, né, exposição daquele tema específico, né? Hoje eu atuo na área tributária, mas naquela época eu me chamava até para falar da área internacional, enfim. Mas eu não fugia a esses desafios. E aquela situação me deixava desconfortável, tenso. Eu tinha que estudar, eu passava a noite em claro, às vezes me preparando para aquilo que nem sabia o que ia acontecer no dia seguinte. E quando eu ia para a apresentação, depois que passava aqueles 10 minutos de tensão, os 10 minutos do primeiro tempo ali do jogo, eu me entregava, né? Teve uma época que a senadora Ana Amélia, quando era do Senado, ela já falou já tá obrigado, valeu, falou bastante. Porque você vai encerrar. Então, assim, se deixar, a gente vai falando. E eu acho que a preparação ela é muito importante e acredito que os especialistas aí vão falar sobre isso, sobre a preparação. Para quê? Para convencer e se sobressair. E eu lembro que, depois eu vou contar essa passagem, que eu fui falar sobre lei de licitações, que eu não tinha tanta familiaridade com o tema. E eu fui falar aqui no Congresso. E eram especialistas, tinha pessoal da AGU, tinha governador, tinha prefeito, tinha muitos lá que iam falar. Mas eu fui porque eu precisava ter ido, me colocaram para falar. E não sabia muito do tema, passei estudando. No dia que eu fiz a apresentação, na época, o deputado líder do governo disse: gostei da apresentação, vou chamar a confederação para os próximos eventos. Opa. Então, assim, né, acho que a preparação ela é fundamental, mas, ao mesmo tempo, ela não vem de agora do profissional, acho que ela vem de uma trajetória, né, de se colocar nessas situações, do profissional querer se aperfeiçoar. Eu acho que esse é o caminho. Deixa eu ouvir também a doutora Luciana, também nessa mesma linha, doutora Luciana, a senhora acompanha os três aqui, como é que a senhora avalia também essa questão? Bom, na linha do que o doutor Ernesto falou, eu tenho até uma história bem curiosa para contar, que eu fui estagiária aqui no STF, no gabinete do ministro Joaquim Barbosa, e eu lembro que uma das minhas tarefas era acompanhar as sessões do Pleno para que eventuais julgamentos, na época ainda era aquele ICQ, o meio de comunicação, que é o WhatsApp de hoje, digamos assim, né? E ele, às vezes, achava uma matéria interessante, um voto interessante que algum ministro falava, e ele falava: Luciana, anota, porque a gente fazia um banco, né, de jurisprudência, de acórdãos, enfim, interessantes. E eu lembro que eu era fascinada por ver os advogados sustentando. E, às vezes, eu não entendia absolutamente nada do que estava sendo julgado, ainda estudante de direito, mas pela forma como os advogados falavam, eu falava: esse está com a razão. Esse parece muito convincente, né? Porque exalava confiança, né? Então, a confiança, a meu ver, é um elemento crucial para você passar a verdade, para você passar que aquilo que você está falando condiz com o que você acredita de fato, né? E é uma pessoa que era para mim assim um ídolo à época, era o ministro Roberto Barroso, que à época ainda era advogado. E toda vez que ele subia à tribuna, a gente falava: vamos parar, o gabinete parava para assistir, porque ele realmente é um orador fenomenal, né? E eu acho que ele reúne aquelas características que eu acho que são... eu gosto muito de... eu acho que a boa oratória, a boa... retórica também, ela sempre envolve, obviamente tem toda uma lógica de raciocínio, mas você tem que envolver o seu, com quem você está comunicando em uma situação em que ele consiga se colocar
e imaginar aquela sensação de injustiça ou aquela sensação, ou seja, facilitar com histórias, com analogias, né? Colocar aquela questão de direito às vezes tormentosa e muito técnica em uma história, em contar a história de uma pessoa que vai ser afetada por aquela questão, como a decisão do Supremo ou do tribunal vai impactar, de fato, vidas humanas, né? Porque, no fim das contas, a decisão está julgando as relações entre as pessoas, né? Então, você trazer esse elemento, como o doutor Ernesto colocou, humano, essa questão de lidar com a emoção sem se furtar a ter um raciocínio lógico é muito importante. Às vezes eu vejo um advogado na tribuna que tenta esgotar um roteiro. Ele leva ali um roteiro e ele desata a falar, e ninguém grava nada. Porque, de fato, ele tenta transpor do papel ali para a tribuna. E aquele não é o momento para isso, né? O momento de convencimento ali dos argumentos mais técnicos e ficar esmiuçando artigo de lei, enfim, é na hora que efetivamente o julgador está analisando o processo com calma. Então, a sustentação oral, assim como o despacho antecedente, a audiência, que é importantíssima, né, para chamar a atenção para o caso, a meu ver, ela deve se focar nesses aspectos de trazer, assim, qual é a realidade que nós estamos aqui discutindo, né? O que a gente está falando dessa decisão? Qual vai ser o impacto na sociedade, né? Então, eu aqui tive essa oportunidade de, como eu disse, era meu ídolo, né, como advogado sustentando. E quando estava aqui na Câmara Técnica, que o nosso querido Ulisses era o presidente da Câmara Técnica dos procuradores, né, que representava os interesses em comum das procuradorias, pude sustentar em um caso em que as procuradorias entraram como amicus curiae, e que o relator era exatamente o ministro Roberto Barroso, e que fez audiência pública, fez o julgamento, eram vários amicus curiae, foi um julgamento bem relevante à época, né, que foi a questão do RHC 163334, que era a criminalização do devedor contumaz de ICMS, né? Então, e ter feito a sustentação oral aqui presencialmente e depois, ao terminar essa sustentação, olhar para o ministro relator e aqui eu farei uma inconfidência, que no intervalo ele, voltando da sessão, fez um sinalzinho para mim assim, show de bola. Eu falei, pronto, ganhei o meu dia, né? Porque aquele que para mim era o exemplo, votou favorável à tese que as procuradorias, enfim, estavam defendendo. E aquele foi um momento para mim, assim, de auge, de ver que realmente eu pude ali contribuir e eu foquei muito na sustentação nisso, né? O que isso aqui vai gerar de impacto para a sociedade? Qual é a realidade que a gente está aqui trazendo? E não me foquei em tantos argumentos técnicos. Então, eu acho que é isso. É combinar a questão racional, mas envolvendo isso numa questão, numa história, né, num impacto que aquilo vai causar, porque a gente acaba que decide com a emoção e depois procura o raciocínio lógico que vai subsidiar essa decisão que a gente toma no íntimo. É como diz o doutor Ernesto, a gente sente que é justo. Então, tem o que é emocional, de fato, né? E para você acessar essa emoção do julgador, ou mesmo por exemplo, no tribunal do júri ali, daqueles que estão presentes, às vezes é isso. Mesmo você não sabendo o direito técnico, quem está assistindo, ela, de alguma forma, a pessoa olha e vê, não, essa pessoa está falando com tanta confiança, tanta convicção, que eu tenho certeza que ela está certa. Volto com o senhor, doutor Ernesto, diante dessa rodada. Quer dizer, a questão é justamente essa. O orador nasce orador ou ele tem que se preparar? Porque tem muita gente que, quando é para falar em público, a pessoa não consegue. E exercendo uma determinada profissão, é obrigado a falar, portanto, aí em público. E aí, como é que fica a situação desse ser humano? Muito boa pergunta, Walter, porque essa pergunta eu compreendo na minha vida pessoal, porque eu sou introspectivo, embora seja professor de oratória. Até os 12 anos eu vivia num mundo muito introspectivo, falava pouco,
era muito tímido. E aí a puberdade, né? Chega a puberdade, aos 16 anos eu me tornei presidente do Grêmio Estudantil da escola. Então eu consigo me colocar no lugar de cada pessoa e tenho certeza que o orador não nasce orador. Algumas pessoas até podem ter assim uma facilidade para a oratória, enfim, mas isso é fruto de uma trajetória que foi construída. E como professor também, não só de oratória de processo, eu vi muitas vezes pessoas que aparentemente, eu não duvido de nenhuma capacidade humana hoje, tudo pode ser desenvolvido e a pessoa pode se tornar expert, pode se tornar um mestre naquilo, se a gente for pensar no Mozart, né? Olha, ele desde criancinha já aprendia com o pai a compor e tocava, enfim, claro que ele tinha uma habilidade, mas ele teve aquela exposição, não é? Então eu creio que todo orador, primeiro que ele pode ser desenvolvido, pode se tornar um expert, e depois que ele precisa se desenvolver, ele não tem alternativa, porque hoje o advogado de papel, a advocacia de papel, ela está morta, ela já não era. Sempre que me perguntam assim, pode indicar um advogado? Eu digo não, porque eu não posso indicar, mas eu posso te dar um conselho. Pergunta se ele vai conversar com o secretário do juiz ou com o juiz, pergunta se ele faz a sustentação oral, mas não pergunta diretamente, fazem diretamente a pergunta para sentir se ele vai lá no tribunal. Se ele não for, se ele não fizer isso, então não contrata, porque não é um bom advogado. Porque, para mim, um advogado, eu aprendi isso com o Carlos Alberto Alvares de Oliveira, que foi um grande processualista, advogado, enfim, ele precisa... A palavra é muito ancestral, a palavra é muito antiga, muito mais antiga do que a escrita. Então, nós dizemos que a melhor forma de matar uma sustentação oral, ou de não fazer uma sustentação oral, é justamente levar uma sustentação oral escrita e ler a sustentação oral escrita que está no formato da escrita, com a sintaxe da escrita. Então, por pior que seja, digamos, o meu preparo, e mesmo que eu gagueje, que eu fique nervoso, que eu trema, que eu derrube a água, eu vou ter uma simpatia. Todo mundo vai ver que estou nervoso, porque às vezes até a responsabilidade que eu carrego nos ombros daquele caso. Mas ler... primeiro que é um desrespeito eu chegar e ler uma sustentação oral, como a gente muitas vezes vê, porque isso pode ser entregue e ler, eles conseguem ler no gabinete, não precisa estar ali. Porque nós estamos tomando tempo, tomar tempo é tomando vida daquelas pessoas todas que estão ali naquele julgamento. Agora, a sustentação oral lida, ela perde totalmente sua força. A gente sabe que é preferível falar errado e falar mal, mas falar numa sustentação oral, do que ler uma sustentação oral, por mais perfeita que seja. Claro, se nós formos pensar um discurso na ONU, ou os diplomatas, bom, eles têm uma outra fala, uma outra comunicação, e que cada palavra maldita, eu digo maldita não no sentido, né, maldita, ela pode ser uma palavra maldita, ela pode ter consequências, maldita, ela pode ter consequências devastadoras. Então a gente tem um discurso presidencial, então aí já é uma outra, mas nós creio que a humanidade do advogado e o exercício da profissão do advogado é muito pela oratória também e pelo trabalho pessoal, por isso que não é só a sustentação oral, é a oralidade, a presença, estar pessoalmente ali para expor os dramas, enfim. Tanto que Cícero, né, a gente conhece o maior advogado da história, Cícero. Cícero não se considerava um advogado em primeiro lugar. Cícero se considerava um orador e um advogado. Porque ele dizia que a parte da advocacia, as leis, enfim, ele tinha uma assessoria que ajudava ele a fazer aqueles casos, a elaborar os casos. E a partir dali ele chegava no tribunal e era um orador. E ele se sentia como um orador. Então a importância da oratória está nisso, no poder da palavra, por ser muito mais antiga, ser ancestral. E aí vem junto a linguagem corporal, quando a gente está... enfim. Esse é um outro aspecto, e aí né? é mais ainda... Ernesto, é interessante você Doutor está Ulisses. falando, é muito interessante. Essa reflexão sobre oratória é uma reflexão mais profunda do que nós imaginamos. Quando nós olhamos, vamos um pouco para a filosofia, para a hermenêutica, e tem uma coisa interessante sobre a fala, Ernesto, né? E o que faz o grande orador. Respondendo talvez a sua pergunta, também na linha da sua pergunta, o orador ele é construído também, sabe com o quê? Com leitura, com reflexão. Não é só reflexão sobre o caso, mas é o preparo espiritual e intelectual,
Porque a palavra, se vocês nós pararmos para pensar, a palavra logos, né? A palavra em grego logos, ela estava ligada a uma outra palavra que Platão e Aristóteles trabalharam muito, que é eidos. Eidos veio a palavra ideia. Ideia, sabe o que significa em grego? Forma, imagem. A oratória, a arte de falar, ela envolve a criação de imagens, imagens mentais. O grande orador, como foi citado aqui o professor Barroso, ministro Barroso, quando nós olhamos um grande orador e ouvimos um grande orador, o que ele faz? Coloca imagens na nossa cabeça. Ele transforma as palavras em imagens mentais. E nós conseguimos ver aquilo que não víamos. Aquilo que estava invisível, ele surge na linguagem. Heidegger dizia isso. Não é a linguagem que domina, ou é o homem que domina a linguagem. É a linguagem que domina o homem. Então o orador, o grande orador é aquele que tem consciência do poder da linguagem falada. Ela é, e sempre, inclusive Heidegger e Gadamer na hermenêutica, eles diziam sempre, o mais importante é a fala. Interessante, falando sobre fala, Ernesto, me faz lembrar Jacques Derrida. E ele escrevendo na sua Gramatologia, um livro muito interessante de filosofia, ele dizia, os egípcios, o deus da escrita era o deus Tote. O deus Tote da escrita era o deus da morte. A escrita, ela mata. A escrita, ela é feita olhando para a morte. Quem escreve está olhando o futuro, ele quer ficar no mundo. O orador é presença. Ele está presente. É aquela presença fugaz, muitas vezes, daquele momento da tribuna, daqueles 15 minutos em que ele lança ideias e forma imagens mentais. Aquele processo que era um caso sobre sistema prisional, que é uma coisa tão técnica, envolvendo o orçamento público, daqui a pouco você vê o ser humano. O ser humano aparece, a imagem do ser humano, né? E essa é a arte da oratória. A oratória, ela torna visível, ela cria imagens mentais, tornando visível aquilo que muitas vezes é invisibilizado pelo logos. Então, essa que é a questão muito importante, patos e logos, né? O logos e patos juntos constroem imagens, e as imagens nos levam a sentimentos, nos levam a vivências, a memórias. Como as memórias são importantes, né? Como as memórias são importantes. Então, o grande orador, o grande retor, né? O grande retórico, o grande orador, ele trabalha com isso. Primeiro, uma coisa importante também da oratória, que o professor Ernesto colocou, a professora Luciana também coloca, e o nosso querido Wesley também coloca, é o seguinte, você fala para o outro. E isso é um erro. O maior erro que um orador pode cometer é achar que ele está falando para si mesmo, que ele está falando aquilo que está na cabeça dele. O grande orador, ele entra no coração do outro. Ele entra e chama a atenção do outro, faz o outro parar para pensar. Então a oratória é essa técnica que é algo muito mais profundo do que só o uso da técnica dogmática jurídica, de falar sobre... Muitas vezes a solução do caso, né, professor Ernesto, está no fato. E nós somos treinados a pensar o direito como norma, mas muitas vezes a norma não é nada se nós não trouxermos a imagem dos fatos, das pessoas, dos sentimentos, das coisas que estão envolvidas, e isso humaniza o julgamento. Então o papel do grande orador, e o grande orador é um humanista, ele é antes de tudo, é um grande humanista, é uma pessoa que sabe estar no mundo e sabe que ele fala para o outro. Então, não estou falando para mim, estou falando para o outro. Quem lê, está lendo para si mesmo, porque quem quer ouvir leitura? Leitura eu leio em casa, né? Eu não preciso do orador, de uma sustentação oral lida. Isso aí eu leio o processo eletrônico, eu entro lá, põe meu token, olho o processo. Mas é quando o orador entra e traz o mundo na sua fala, né? O mundo para dentro do processo, as pessoas, a vivência. O belo e o feio, que muitas vezes estão por trás dos processos. Então, o grande orador é essa pessoa que trabalha com essas imagens e que trabalha com eidos, a ideia é uma imagem mental. Então, muito interessante isso. Vamos manter nessa mesma linha, doutor Wesley? Walter, se me permite, só fazer uma parte da... Né, não é que nós tenhamos menosprezo pela escrita, pelo contrário, a escrita e a matemática nos deram o mundo que nós vivemos, com todos esses avanços, que certamente é muito melhor do que... Mas a ancestralidade da fala e da expressão corporal,
ela é a única que permite que eu tenha esse nível de humanização da jurisdição, e aí depois nós podemos fazer um gancho para a inteligência artificial, que talvez se perca com a inteligência artificial, ou melhor, que talvez não se perca porque nós tenhamos a oratória e a sustentação oral nessa era em que nós vamos ter uma prevalência da inteligência artificial que está nos atropelando. Vamos chegar na inteligência artificial já. Daqui a pouquinho nós estamos caminhando para ela. Dr. Wesley, quer dizer, além do que está sendo posto aqui, do que foi posto, tem também aquela questão do orador falar bonito. Sim. Que ele entende, poucos não compreendem realmente as expressões ali verbalizadas. Quer dizer, como é que é essa questão também no campo da oralidade durante os julgamentos? Eu acredito o seguinte, que, Walter, falar bonito é saber aonde está falando, do meu ponto de vista, né? Qual é o ambiente que você está proposto a falar? No STF, obviamente, você tem um tratamento diferenciado, né? Por exemplo, você inicia a sua sustentação chamando os ministros de excelência. No CARF, se você fazer isso, os julgadores vão achar além de estranho e já vai saber, olha, que ele não sabe de onde ele está. Porque por mais gentil, educado e cortês que seja, né, nós temos ambientes diferentes, né? E os julgadores, por mais que necessitam ter um tratamento além de cordial e gentil, não tem a denominação de excelência. Então, assim, o julgador já sente que ou esse está querendo agradar muito o julgador, ou ele está fora do ambiente que ele está acostumado. Mas eu fiz a minha ponderação no campo do erudito. Claro, mas aí o belo e o bonito, que é a boa fala, no meu ponto de vista, ali para nós, pelo menos, eu vejo quando ele consegue se comunicar com os problemas do processo, as provas, de forma simples, elegante e sofisticada. Ponto. É isso. Inteligível, né? Inteligível. Tem que ser entendido. Exatamente. Até porque tem gente lá que não é tão erudito assim. Não, se você sofisticar demais, como já percebi em alguns momentos, o julgador às vezes nem entende muito que está, né, tá ali meio perdido. Então, saber o ambiente que está falando não é uma necessidade simples, pura de alguns procedimentos, mas até para o convencimento, para você ter sucesso naquele julgado ou naquele tema que você está abordando naquele ambiente diferenciado. Mas eu queria só fazer um link com duas coisas que o professor Ernesto falou sobre a emoção, né, colocar a parte emotiva dentro do equilíbrio necessário, com a fala do professor Ulisses, no sentido de que quando o julgador está observando, né, a sustentação, convencimento daquele profissional, do advogado, ele também está avaliando alguns aspectos, como a sinceridade, confiabilidade das informações, né, honestidade daquilo que vai ser colocado. Porque não raras vezes eu já tive oportunidades do advogado mentir em tribuna. Tem a prova tal, e nós vamos buscar a prova e não existe a prova. E aí cai por terra toda a credibilidade. E aí já matou ali. Acabou o julgador. É difícil ele ter um voto favorável. E aí o julgador fica indignado, porque você está numa relação de, digamos assim, boa-fé, buscando a verdade material do processo fiscal, ou seja, do judicial, buscando solucionar. O julgador, ele está ali numa função de solucionar o caso. Tem partes, tem Fazenda Nacional, né, tem a outra parte, as duas partes, né, o contribuinte, e ele não está ali para ser induzido a erro. E quando a pessoa que está sustentando, o profissional que está sustentando, comete um erro desse, perde além da credibilidade. Já nos próximos julgados, quando ele vem sustentar, e lá vem o que fala demais, o que exagera. Então, assim, acaba perdendo a credibilidade. Eu acho que é importante essas colocações do professor Ulisses na questão próxima, né, ao que se confiabilidade está sendo colocado com a emoção. A emoção, às vezes, né, não pode extrapolar. Eu estou no ambiente do CARF, de um colegiado administrativo que julga tributário. E não, por exemplo, num tribunal de júri, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. É outra linguagem, outra forma de se expressar. Então, o ambiente é importante, a confiabilidade daquela fala que vai convencer, extremamente necessária para que se atinja o objetivo
além de falar bonito. Porque falar bonito com não confiança e veracidade, me parece que não tem o resultado prático. Então, só falar bonito, como já aconteceu, a gente fica, né, ok, tudo bem, fala bonito, mas eu preciso saber o que nos fatos, em referente aos fatos, isso vai colaborar. E aí o professor Ernesto pode explicar melhor. Nós não queremos poetas, né? Não é ser poeta, nós queremos oradores jurídicos. A doutora Luciana, quer dizer então que a sustentação, ou seja, a oralidade, então, seria uma arte? Olha, não deixa de ser, né? E porque é isso, eu acho que até seguindo a linha do se a gente nasce orador ou se a gente treina, né? E eu posso dizer por experiência própria que a gente treina bastante, porque eu era uma pessoa assim que desde época de colégio era aquela, quero apresentar o trabalho, porque a gente fez um trabalho em grupo, mas morria de vergonha, né? Ficava vermelha, ficava nervosa, e só que o que me moveu a poder vencer essa timidez e né, esse nervosismo que eu ficava, né? Fiz vários cursos de oratória, né? Alguns com foco em técnicas, né? Técnicas de improvisação, outros mais com questão de dicção, mas eu posso dizer que assim, o que faz você se tornar e também vencer esse medo, esse constrangimento, é se colocar nessa situação desagradável, porque aos poucos ela vai se tornando menos surpresa, menos desagradável, né? E tem uma questão, talvez aqui seja até um tema interessante de se trazer aqui como única mulher aqui presente, que é o seguinte, é muito comum a gente ver excelentes advogadas, excelentes juristas que têm verdadeiro pânico em fazer uma sustentação oral ou em fazer uma audiência, um despacho, e às vezes terceirizam essa questão a colegas, né? Eu já presenciei nos meus anos de procuradoria colega que fazia peças brilhantes, mas que negociava trocar processos pela sustentação oral para o colega fazer por ela. E eu olhava aquilo e eu ficava assim, eu entendia o lado dela, daquele constrangimento, mas eu falava, você não vai levar o mérito da sua petição, você não vai defender a sua ideia. E eu digo que uma das grandes coisas que me levou a querer buscar a oratória e melhorar é porque é a única forma de você vender a sua ideia, você propagar a sua ideia, a sua verdade, né? Se eu ficasse tímida de falar sobre algumas ideias ou de buscar um caso que eu acreditasse muito, quantas coisas eu teria deixado, né, de viver, de aproveitar, porque tinha essa timidez. Só que é muito comum, Walter, nas mulheres, principalmente no meio jurídico, se você olhar os grandes julgamentos do STF, do STJ, se você pegar a primeira fileira nas fotos que saem nos julgamentos, você vai ver cerca de 90% homem e 1, 2 mulheres. É muito comum. Tanto que, por exemplo, no julgamento que eu participei, esse do devedor quanto mais, eu era a única. E tinha 10 pessoas sustentando. Eram vários amicus curiae, eram várias pessoas. E, infelizmente, ainda há no meio jurídico uma certa prevalência, assim, dos homens nesse sentido, e até uma certa timidez das mulheres, que eu digo que é até uma síndrome de impostora, né? Que é o que a gente fala. Ela tem a capacidade, mas o meio é como se fosse um pouco opressor. Ela fica naquela sensação, será que eu sou boa o suficiente para ir lá subir na tribuna, ou é melhor delegar para o meu colega que, não, ele é super experiente, ele fala super bem. E quando você conversa com essa pessoa numa reunião aqui, ela defende as ideias dela super, super bem. Mas na frente dos outros, não. E aí é um ponto importante de se abordar, principalmente, isso não acontece só com mulheres, tá? Mas eu vejo isso muito presente nas minhas colegas de trabalho, principalmente porque o meio jurídico ainda tem, né, uma questão mais masculina, ainda tem poucas mulheres nas posições de poder, mas é você trabalhar
autoconhecimento, inteligência emocional e sua confiança interna. Porque para eu passar qualquer confiança, é aquilo. Eu posso ter o conhecimento técnico perfeito e ninguém saber mais do que eu. Mas se eu estiver nervosa e duvidando da minha capacidade, eu não vou conseguir fazer aquela sustentação. Então, um primeiro ponto e uma dica que eu dou a todos aqueles e aquelas, né, mulheres e homens que sentem essa, assim, dificuldade de falar em público, muitas vezes ela pode ter todas as técnicas de oratória, ter a dicção perfeita, mas o que falta a ela, na verdade, é a inteligência emocional. É trabalhar a ansiedade, é trabalhar essa confiança em si mesma, né? E olha, essas questões você só consegue trabalhar se colocando à prova. Infelizmente, é como aprender a nadar, né? Não adianta ler inúmeros livros e nunca testar, né? É óbvio que a sua primeira oratória, sua primeira sustentação não vai ser das melhores, mas aos poucos você vai ganhando traquejo com aquele dia a dia e não vai se tornando um bicho de 7 cabeças, né? Você chega e você já consegue ter ali uma confiança de que você vai dar conta, né? Então, eu acho que esse trabalho interno de autoconhecimento, de trabalhar a inteligência emocional é muito importante também. Até para falar com o outro, né? Porque eu acho que, assim, eu vejo muito isso nos despachos, né? Muitas vezes, o advogado ou a advogada vem para o despacho, para a tribuna, e ele fala de uma forma tão agressiva que ele torna para aquele que pensa contrário a ele impossível concordar com ele. Por quê? Porque ele me ofendeu pessoalmente. Ele ofendeu a minha... Você chega numa tribuna e fala assim... É absurdo pensar o contrário. De repente eu estou aqui como julgador e eu falo, bom, mas eu penso o contrário. Por que é absurdo? Eu já me armo contra você, né? Por quê? Porque você bateu de frente com uma convicção que às vezes você poderia ter contornado sem ofender. Então você discutir, partir para a discussão, de dizer que só essa posição, até com um certo de arrogância, né, é a correta, é uma estratégia péssima e que a gente vê, às vezes, as pessoas confundem, às vezes, muita confiança e certeza com agressividade, né? E aí você acaba ofendendo a pessoa que pensa diferente. Dividir o tempo aqui, 1 minuto para o senhor, 1 minuto, doutor. Porque a doutora Lúcia levanta um tema importantíssimo. Não, o tema que ela levantou é crucial, tanto é que no início eu já tinha falado sobre a fala das mulheres, né? Eu acho que isso é um tema bastante interessante e, rapidamente, colocando uma questão que a filosofia também trabalha, a hermenêutica. Você é o outro do outro. Então, o grande orador, ele se vê no lugar do outro. Então, o mau orador, ele ataca o outro. O bom orador, ele entende que ele está falando com o outro e ele se coloca no lugar do outro. Ele se coloca no lugar do ministro que está ali a tarde inteira numa sessão, que a gente não para pensar isso, né? Ali sentado dois dias ou mais durante a semana dele, ouvindo. Então, a gente ter a empatia de ter e ver o outro. Eu não vou aqui agredir o outro, eu vou chamar o outro para a conversa, para um diálogo. A oratória também é diálogo. Doutor Ernesto. Para aproveitar aqui um gancho para a doutora Luciana, um dos exemplos que eu utilizo, que nós utilizamos nas aulas, é uma sustentação oral do ministro Barroso, quando era advogado, que é do caso do aborto do anencefalo, e que justamente para demonstrar, entre vários recursos retóricos, não é, como ele começa respeitando a posição encontrada, ele começa dizendo assim, eu respeito toda a crença não violenta e convicções religiosas ou filosóficas de pessoas que são contrárias ao aborto. Então ele começa a sua sustentação oral dizendo isso e depois continua nessa linha para depois realizar a sua sustentação oral e apresentar a sua tese. Então isso é fundamental, isso separa as pessoas que são advogados num baixo nível de orador ou um orador de baixo nível de alguém que está aí, digamos, com uma oratória e uma evolução pessoal, não é? Então, se eu agrido o colega que falou depois, às vezes a gente fala depois, é bem melhor, né? Falar depois, né? Até porque se pega o outro advogado mentindo, aí é uma beleza, porque acabou com o advogado. Mas tem que ser muito... A pessoa não pode ir à tribuna, porque veio depois, e bater, de cuidado com a agressividade, cuidado para não fazer uma réplica, porque isso é uma covardia. Porque ele não vai poder fazer uma réplica.
na tua sustentação. Então eu tenho que ter uma certa moderação. Eu posso falar de alguns aspectos, eu tinha um pouco, né, eu estou em vantagem, mas eu tenho que ter uma moderação. Agora, a agressividade realmente, e se tenho mais alguns segundos para dizer que uma das coisas que nós falamos é que as pessoas têm medo da imperfeição, né? Tem medo de ser imperfeito. Olha, isso não é algo para ter medo, porque nós jamais seremos perfeitos. Nem na fala, nem na escrita e nem nada que nós venhamos a fazer nessa vida. Então, uma das primeiras coisas para vencer esse medo de falar em público é saber que sim, nós vamos ficar nervosos, e mesmo os oradores experientes, quando defendem causas importantes, né, como eu defendi o doutor Ulisses, causas de bilhões, Estado em dificuldades, enfim, certamente eu estava nervoso, é professor há 20 anos, e o nervosismo, eu estava tão nervoso que nem me lembro de tudo que eu disse nas sustentações orais, algumas que eu fiz. Quase passamos mal, né? Embora... e quase passamos mal. Deixa eu colocar mais uma pergunta, já eu passo para o senhor, doutor Ernesto. Existem pecados capitais que numa oralidade o orador tem que ter cuidado? Existem vários, né? O primeiro é o respeito, né? Respeitar quem está na outra posição, e respeitar os jogadores, que isso é uma outra coisa também que a gente tem visto, assim. E a outra é ser claro, você estava falando da linguagem bonita, né? O Wesley estava colocando aqui. Ser claro, não é? Eu não confio em ninguém que fala de forma pernóstica, que usa termos... Nem no meio jurídico precisa usar expressões e latim, a não ser que seja realmente, né? Pode usar a língua portuguesa elegante, culta, enfim, sem utilizar palavras que não sejam do domínio comum, enfim. Nós até recomendamos, por exemplo, quando se trata de grandezas, né? É não sei quantos quilômetros, não sei quantos... Coloca no mundo que as pessoas vivem, traduz, não sei quantos quilômetros corresponde à distância de... Porque aí mesmo Brasília, o jogador, Goiânia, o ministro, o Wesley, o Dr. Wesley, que é conselheiro do CARF, o ministro do Supremo, o juiz, ele sabe os quilômetros, mas ele não vive no mundo dos quilômetros. Ele vive no mundo da distância de um município e outro. Ele vive no mundo, por exemplo, na rádio, na TV, não é? O desmatamento corresponde a tantas vezes o município de... Então nós colocamos que a fala tem que ser clara. Tem que ser clara sem ser simplória, porque daí também pode ofender uma pessoa que está ouvindo. Às vezes eu tenho um termo técnico. Tem que saber a dosagem correta. Tem que saber a dosagem correta. Altitude do voo. E se eu tenho um termo técnico para explicar, eu tenho que saber explicar de uma forma que não pareça que estou ensinando para crianças na escola, porque isso obviamente vai ofender, né? Ernesto, me permite, aquilo que nós usamos no nosso curso de oratória, na Escola Nacional, é o seguinte, eu falo assim, sabe que já viu o modelo? Sim. Quando o modelo está na passarela, o que ele faz que dá elegância? Ele olha o horizonte. Eu uso muito a metáfora do horizonte. Ela vem olhando o horizonte. Porque se olhar para cima, fica arrogante. Se ficar para baixo, olhar para baixo, você passa insegurança. Então, o que a gente usa é a linha do horizonte. É o ponto mediano na fala, né? Você não ser arrogante e nem ser tímido. É uma forma elegante. É a elegância de você estar olhando iguais, nem acima, nem abaixo. E isso é uma arte que a gente só aprende, é que eu digo, sempre brinco nas aulas, né, Ernesto? A gente aprende a caminhar caminhando, anda de bicicleta pedalando, e é isso, a gente aprende isso falando. É o que a doutora Luciana colocou agora aqui, é falando. Agora, Walter, o maior pecado para mim Tem um minutinho? Só tem 30 segundos. O maior pecado do orador para mim, e da sustentação oral, é não saber sobre aquilo que eu estou falando, não ter estudado, tendo tido tempo. Quando tem que se fazer, porque tem que se fazer. Os fatos do processo. Eu digo, saiba o máximo que está ali no processo e não vai nunca conversar com o juiz sem saber, por exemplo, totalmente o processo que tu vai cumprir. Se ele te fizer uma pergunta, tu não souber responder, acabou o advogado, nunca mais ele vai confiar em ti. Depois eu vou contar um caso interessante no STJ. Bom, daqui a pouco, porque a primeira hora já está vencida. Nós vamos para o intervalo, peço licença, mas já estaremos de volta e vamos prosseguir com o nosso debate hoje aqui no Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. São agora 16 horas mais 6 minutos. Já estamos entrando na segunda hora do nosso debate. E hoje, com os nossos convidados, estamos aqui
tratando sobre sustentação oral, oralidade, que agora nós vamos entrar na oralidade na era da inteligência digital. E é evidente que o foco que nós estamos aqui abordando está muito forte, muito presente, portanto, aí no campo do judiciário. Mas vamos entrar, então, agora neste ponto, e eu já começo, portanto, colocando este assunto aqui para os senhores e também para a senhora, doutora Luciana Marques Vieira da Silva Oliveira, que é procuradora do Distrito Federal, mestre em Direito Tributário, especialização em Planejamento Tributário pela Universidade de Brasília. Também conosco o doutor Ulisses Schwartz Viana, ele que é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, mestre em Direito Constitucional, procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, com atuação junto aos tribunais superiores, a exemplo aqui do STF. Temos também o doutor Wesley Rocha, que é coordenador da Comissão Especial da Reforma Tributária da OAB-DF, é conselheiro titular do CARF e presidente da Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E também o professor doutor Ernesto José Toniolo, que é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, professor convidado do programa de mestrado da Universidade de Passo Fundo, também no Rio Grande do Sul, e professor da Escola Nacional de Oratória. Quer dizer, o nosso assunto aqui hoje é justamente sobre a oratória, ou seja, preparar o profissional para a oratória. E, com muita sabedoria aqui, as colocações foram aqui colocadas, foram pontuadas e que nos dá também a condição de avançarmos também, enfim, na modernidade, ou seja, não é mais nem futuro, já é presente, que é a inteligência artificial. Fica aqui imaginando como seria a oralidade na inteligência artificial. Eu já começo, portanto, colocando este assunto e fique à vontade para quem... Começamos com doutor Ernesto, todo mundo olhou para o senhor, não sei porquê, né? Então vamos aqui começando com o senhor sobre essa questão aqui da oralidade na era da inteligência artificial, quando ainda temos muita deficiência para que o profissional, principalmente no campo do direito, ele possa ter aí essa condição, possa ter a esse preparo, e já estamos avançando. Quer dizer, quem ainda não conseguiu sair da sua situação e avançar, portanto, na era da oralidade, e já chegando à inteligência artificial, qual seria o futuro desse profissional? Teria condições de dar mais um passo para se igualar com os demais que já estão no campo da oralidade e depois também se preparar para a inteligência artificial? Muito bem, Walter. Primeiro é preciso salientar que nós não estamos com um novo fato ou uma nova tecnologia, nós estamos entrando numa nova era civilizatória que é marcada pela inteligência artificial, que está transformando e nos atropelando, enfim, e vai transformar o mundo, transformar tudo no mundo. Já está, quem já utilizou o chat GPT sabe do que ele é capaz e sabe o que está vindo por aí. Então, muito da atividade escrita vai ser feita por robôs de inteligência artificial. Já existe no judiciário, grandes escritórios já estão contratando esses serviços e eles vão crescer de forma exponencial. Aí a grande pergunta que se faz, e esse é o desafio, né? Qual o papel da oratória em um tempo marcado pela inteligência? Claro que a inteligência humana sempre vai ter importância, a criação de teses sempre vai depender da criatividade, mas mesmo isso, a inteligência artificial, ela vai atingir, já está atingindo, enfim, se tornando criativa. Então, qual o papel da fala, da oratória e da oralidade, não é? Ela vai crescer ou ela vai sumir, vai desaparecer nessa, digamos, nova era que está nos devorando com a inteligência artificial e que nos coloca medo às vezes, porque todos os profissionais têm medo de que... E, na verdade, eu compreendo que a era da inteligência artificial é justamente a era que eu preciso fazer o resgate da oralidade e do poder pessoal do advogado, da sua presença. Porque justamente quando ele comparece em juízo com a sua
presença, com a sua fala, ele está trazendo a humanidade à jurisdição. Ele está recolocando, claro, não em todos os casos, obviamente, não é? Mas ele está trazendo aquilo que é de humano numa jurisdição que vai se tornar uma jurisdição cada vez mais, não só prestada com auxílio da inteligência artificial, mas também provocada com o auxílio da inteligência artificial, porque as petições vão ser feitas, não mais, não é? Pelo advogado vai assinar, vai botar o toque, enfim, mas vão sair praticamente prontas as petições desses programas, enfim. Então, a importância de saber falar, saber se colocar, de ter o contato, ela é cada vez maior. E eu diria que nós vivemos uma verdadeira tragédia no Brasil em termos de oralidade de escrita, porque essa massificação do ensino, que é algo que também dá oportunidade para muita gente fazer faculdade, enfim, barateia, mas um estudante de direito hoje, ele ingressa numa faculdade sabendo um determinado nível de escrita, e ele vai sair possivelmente com um nível igual ou um pouquinho mais elevado só do que ele entrou, porque ele vai fazer na sua faculdade toda a prova de marcar a cruzinha, na maior parte dos casos. De marcar certo ou errado, verdadeiro ou falso. Então ele vai ter pouco tempo de exercitar a sua escrita e alguém que tenha tempo para ler aquilo que ele escreveu e lhe ensinar a escrever. E a gente sabe que saber escrever é saber raciocinar. Então também é um problema de raciocínio, porque a linguagem também, o pensamento nosso, ser humano, é em linguagem. Não é? E depois, que é uma outra tragédia, em que se eu não tenho nem espaço para escrita, muito menos ainda para fala. Então, são poucas atividades que nesse ensino massificado o estudante de direito vai encontrar de utilizar da oratória do Cícero, enfim, não é? Ou de uma pequena oratória. E ele não vai encontrar, não é? Não tem cadeira de oratória. Na prova da OAB não tem prova oral, a gente tem prova, porque se fosse fazer certamente com o número de inscritos, a gente pode imaginar o tamanho que seria, a não ser que eu afunilasse mais no final, enfim, e colocasse uma prova oral. Então nós vivemos uma tragédia de advogados que muitas vezes se formam ou que não conseguem passar na prova da ordem, enfim, porque também estão com o raciocínio limitado porque não conseguiram aprender a melhorar a sua escrita e, portanto, melhorar o seu raciocínio. Nós vivemos, então, num tempo em que no Brasil nós estamos criando bacharéis em direito que não sabem não desenvolver a sua escrita e não desenvolveram a sua fala. E vão ter que, claro, a gente está sempre correndo atrás de coisas que nós não fizemos no passado, né? Eu vivo tentando me aperfeiçoar, acho que todos, não é? E os estudantes, eles vão, claro, poder fazer isso depois num estágio, enfim. Mas então foram 5 anos ou 6 anos passados sem esse desenvolvimento. E eu creio que buscar essas atividades, se expor para dar palestra em escolas, enfim, participar de debates, é algo que os estudantes que estão nos ouvindo deveriam sempre procurar se expor, enfim, das oportunidades que tiverem. Eu procuraria. E recomendo aos meus sobrinhos, eu tenho vários sobrinhos que estão na escola ainda. Eu digo, sempre faço que se apresentem trabalho, enfim, que deem palestras, que sempre que tenham oportunidade de falar, que falem. Será que vamos... Só para complementar aqui, já passo para o senhor, doutor Ulisses, aproveitando esse gancho que o doutor Ernesto nos traz, ou seja, no campo ainda da oralidade, focando a inteligência artificial. Eu imagino aqui que uma pergunta que não quer calar, está me inquietando aqui muito, afinal de contas, com este avanço da tecnologia, será que a oralidade também será feita pela inteligência artificial? Aperta um botãozinho ali e o robozinho vai, portanto, ali, de certa forma, expressar o que ele tem que expressar? Eu estava esperando essa pergunta, então, porque essa pergunta, ela é então a pergunta é inquietante. inteligência artificial. Ela é a essência do programa de hoje. Porque claro que o programa de inteligência artificial já fala, já lê, mas não é ainda a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai, claro que com o tempo, falar e vai tentar colocar emoção na fala. Mas se eu pensar que uma das mais antigas e ancestrais habilidades humanas é a fala e a expressão da linguagem corporal, portanto, da presença do advogado, no momento que a inteligência, eu acho que vai demorar ainda. Me surpreendeu que eu achava que a inteligência artificial nunca fosse conseguir construir verdadeiros textos escritos mesmo, não copiados, recorta e cola, enfim. E ela está fazendo, está construindo. Então eu não tenho, dá para não queimar a língua, não é? Mas no momento que a inteligência falar como falam as pessoas, com a emoção como falam as pessoas, e que isso
chegar. Então, nós estaremos aposentados, acho, como advogados, e talvez Não, precocemente, como seres humanos, num seres sofá. humanos. E eu creio que isso vai demorar, assim, porque realmente embora já tenha até inteligência artificial que se fazem chat de namoro e que aí tem lá a pessoa que a inteligência artificial que seduz o ser humano. O Casanova então digital. o Casanova artificial, né? Então eu não duvido que daqui a um tempo venha uma inteligência que escreva, que fale e que seduza que convença o jogador, não é? Mas que acho que isso vai demorar e realmente aí Espero que demore. Aí nós vamos ter um grande risco, não é? Máquinas, nós vamos substituir a nossa falibilidade como seres humanos, mas é uma falibilidade que nós carregamos o fardo, nós não, porque eu não sou jogador, não é? Mas o jogador vai para casa, está nas costas dele, está no coração dele, está na carreira dele, na vida dele, aquele caso em que ele mandou prender a pessoa, por exemplo. Entendi. E a inteligência artificial, ela não tem essa... Então nós estamos tendo uma justiça que sempre foi prestada em nome de Deus, ou em nome do povo, ou em nome de um rei ou de um tirano, enfim, mas que foi prestada em nome de alguém para ser prestada de forma emprestada, né? Porque nós vamos emprestar para ela o poder para julgar pessoas. E aí eu acho que realmente aí nós estamos daí ingressando num momento para a humanidade abominável, na minha opinião. Doutor Ulisses. Walter, esse é um tema candente, importantíssimo. Eu sou da resistência. Eu não vejo com tanto otimismo a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial ela pode ser um instrumento do humano. Mas a inteligência artificial não pode substituir a nossa humanidade. Martin Heidegger tem um livro muito interessante que ele chama A Questão Concernente à Tecnologia. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: a tecnologia é inevitável. É inevitável. Não temos como fugir da tecnologia. Não tem como frear. Mas ela tem um detalhe importante que Heidegger chama a atenção, que ele fala muito do modo de estar no mundo. A tecnologia muda o modo de estarmos no mundo. Então, isso é muito importante quando nós pensamos, hoje, os adolescentes, a questão da oralidade. Muitas vezes as pessoas estão numa mesa de uma lanchonete, de um bar, num restaurante, estão conversando, digitando. As pessoas não estão falando. Então, esse é um aspecto que muda muito a forma de estar no mundo. Acho que a linguagem está se empobrecendo. Eu vejo isso na minha própria casa, quando eu vejo com o meu filho, quando ele me manda mensagem, assim, vai, tudo abreviado. Aí eu respondo para ele usando uma linguagem, escrevendo, como se deve escrever. Você, não é ser. KKKKK, qualquer coisa, hoje é tudo resumido. Então nós estamos correndo um risco muito grande. E aí eu concordo com o professor Ernesto. Aí entra a questão da oralidade, a questão da presença do advogado no plenário, a presença do advogado falando, tendo uma interação humana com o julgador, né? Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. Eu tenho até uma visão um pouco preocupado, sou um pouco preocupado com o plenário virtual, por exemplo. O plenário virtual para mim, muitas vezes um problema, porque quando eu gravo aquela sustentação oral no plenário virtual, eu não tenho a certeza se ela vai ser vista, se ela vai ser ouvida, eu não consigo ver a reação do outro. A coisa mais maravilhosa da oratória é você estar no tribunal e você falar e sentir a reação do jogador, sentir as palavras provocando imagens, como eu disse, eidos, ideias, né? E isso é muito importante. Então, eu tenho muita preocupação quando eu vejo o chat GPT, né, o texto vem pronto. Será que na hora que eu pego aquele texto pronto, ele pode me auxiliar? Sim, é um instrumento. Veja só, se nós olharmos a inteligência artificial como um instrumento de trabalho e não como a substituição da capacidade que nós temos de estar no mundo, é válido e é inevitável. Mas o problema todo é o seguinte: a cada dia que passa há um distanciamento. É um paradoxo da modernidade. A mesma tecnologia que supostamente aproxima, ela afasta. E ela nos afasta da fala. Ela nos afasta da presença, de estarmos juntos. E isso tem repercussões não só na oratória, não só no processo, mas na própria democracia. Na questão da democracia, da convivência com o outro. E a fala é o último bastião
Né? A fala, ela começa, a oralidade é ancestral, é originária. Os antigos contavam histórias. É muito interessante. A minha avó, eu lembro, minha avó, já, como diz, eu fui criança quando os animais ainda falavam, né? A minha avó contava histórias. E as coisas mais deliciosas que eu lembro da minha infância são as falas e ouvir a voz, que ainda está na memória, a presença da minha avó, que já é falecida, mas tem hora que eu ouço a voz dela quando eu escuto a história. E este aspecto é muito importante. E o advogado, o ethos do advogado, a presença do advogado, é muito importante nesse momento, porque ela dá uma cara ao processo. Ela dá uma presença, e isso é extremamente perigoso, este momento que nós estamos acreditando. Isso, para mim, é a nova religião do homem, que é a tecnologia, que é a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, ela é um perigo que nós vamos ter que domesticá-la para servir-nos e não nos servirmos tornar-nos servos dessa questão. Eu, muitas vezes, em casa, eu olho para o meu filho e falo, filho, eu estou no Discord, tem um programinha que chama Discord, é o nome do negócio, Discord. Discord. E ele está conversando com os amigos, eu falo, Henrique, por que você não vai sair com seus amigos? Não, mas eu já estou conversando com ele. Eu falei, você não está conversando. Você está trocando mensagens. São coisas totalmente diferentes. E aí o empobrecimento, desculpa, você me permite um empobrecimento, porque a gente raciocina com fala, com pensamentos, enfim, de linguagem, né? Como não fala, mas pensamento de linguagem. Gestual, o olhar do outro. Exato, gesto. E hoje nós vemos assim, a minha vizinha em Porto Alegre está preocupada porque o filho adolescente estava fazendo as redações, ela pegou fazendo as redações de trabalho do colégio no ChatGPT. E a professora com certeza não conseguiu identificar, ou talvez tenha visto que melhorou muito a escrita dele. E nós estamos trocando, isso é um perigo hoje, nós estamos trocando a nossa inteligência pela inteligência. Vai haver um emburrecimento de uma geração que vai fazer trabalhos do chat GPT. Portanto, não é só uma questão de escrita, é uma questão de raciocínio. Terceirizando. E aí a leitura já não existe mais, porque são as séries, assistir para séries, enfim. Então, realmente, o Heidegger era um visionário, não é? Que a tecnologia é inevitável, ela nos auxilia, nós estamos aqui numa rádio, enfim, no YouTube, mas também nós chegamos num momento tecnológico e que não são as bombas atômicas mais, espero, né, que estão nos colocando em risco, mas nós temos algo que está nos roubando a nossa humanidade, ou ameaçando nos furtar a humanidade e e furtar a nossa inteligência também. Isso é um perigo muito grave, muito grande. Dr. Wesley, diante do que foi aqui pontuado, o senhor está, de certa forma, aí bastante compenetrado no que está sendo aqui colocado. Eu imagino que você tem muita coisa para nos falar, diante do que já foi dito até o presente momento. Eu só tenho a ouvir aqui, aprender com esses gênios aí da oralidade, sustentação. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio de como vai vir essa nova era, que nem o professor Ernesto coloca. Porque, como muito bem dito pelo Dr. Ulisses, né, a questão ética ela é intrínseca da oralidade, daquele que está sustentando, do orador, e até de que maneira nós vamos regular essa ética que chega que está nos batendo na porta, é inevitável, né, professores? É inevitável, a tecnologia ninguém vai segurar. De que maneira a gente vai conduzir isso? Porque, por exemplo, não vejo como irreal um robô ler todo o processo rapidamente e fazer uma sustentação. E aí? Quais são as habilidades de que a gente vai ter que desenvolver? Pode ser daqui 5, 10, 15 anos. Mas eu não vejo como irreal. Por quê? O ChatGPT, ele nos convida a pensar em algo que a gente nunca tinha visto antes. Ele traz todo um formato, são trilhões de gigas de informações, enfim, e ele está pensando de certa maneira, mesmo que artificialmente falando, ele está pensando, ele está colocando pontos, e me parece que ainda tem alguns céticos que acham que, no meu ponto de vista, veem aquilo como uma forma, não, calma, não vai ser assim. Né? Então, assim, eu penso que carro voador já está chegando aí. Então, né, que a gente via lá nos Flintstones, isso aí é uma realidade. Não tem muito o que fazer daqui a alguns anos, né? Entregas me parece que nos Estados Unidos tem, né, entregas
Com drone. Com drones. E tu ali substitui a mão de obra, substitui todos os entregadores. Então, assim, até onde nós vamos estar neste momento. E eu convido os especialistas a falar um pouquinho também sobre isso. Obviamente, respeitando sua condução. Não. Mas é minha. Eu não estou querendo substituir. O doutor Wesley é bem humorado, assim, desde que foi meu estagiário. Mas eu tenho essa preocupação, Walter, muito. Eu sou meio apavorado, O digamos. senhor falando aí, eu já olhando aqui para a doutora Luciana, para fazer a seguinte questão dentro do que foi tratado até agora, ou seja, imagina um robô, de certa forma, ali na oralidade. Eu fico pensando, o outro lado que está ouvindo e que tem que decidir, seria um robô também ou seria um humano? Seria diferente ou ele poderia apertar um botãozinho, robô, escuta aí, depois você me passa um resumo e a sua decisão? Será que isso está distante? Não pensa nisso, que isso nunca vai chegar? Como é que a senhora avalia esse ponto também, doutora Luciana? Bom, esse ponto eu já cheguei a fazer uma reflexão e acho que, assim, numa era em que conhecimento técnico e lógico vai ser processado, né, pelos computadores, todos vão poder ter acesso a esse conhecimento, o que vai fazer a diferença, seja no mundo do direito, seja nas outras profissões, vai ser aquilo que é único e inerente ao ser humano, que é exatamente a nossa habilidade humana de ética. Não tem como um computador ter ética, como um computador ter pensamento crítico sobre empatia. Então, até quando você olha um vídeo e que tem aquela vozinha mecânica da inteligência artificial falando, soa falso, não soa verdade. Aí a gente vai para aquilo que a gente comentou, a empatia com o seu, para quem você está falando, né? Ele não consegue, digamos assim, ter também a empatia eu acho, com um robô, uma voz mecânica que não traz ali uma emoção, uma verdade. Mas eu queria aprofundar um pouquinho essa questão da importância da oralidade numa era de inteligência artificial por um ponto de vista mais filosófico. Eu acho que o professor Ulisses, como um grande especialista, vai adorar. Esses dias eu tive em São Paulo numa feira que era justamente de Lotex e Legaltex, né? Sobre as novidades do mercado e como isso estaria impactando o mercado jurídico na forma de atuar e também na regulamentação dessas novas tecnologias. E duas palestras muito interessantes foram da professora Ana Farazão, que está trabalhando no projeto de regulamentação da inteligência artificial, e o professor Fábio Ulloa. E o professor Fábio Ulloa encerrou a sua palestra falando da seguinte questão: se você pudesse dar um conselho a um estudante de direito que hoje quer saber onde investir, o que estudar, já que tudo está sendo aí automatizado, você está perdendo, em tese, mercado. E ele disse: estude filosofia do direito. Porque eu disse que o professor Ulisses ia adorar. Todo robô for filósofo, está tudo perdido. Foi orientado pelo professor Tércio, também foi orientador, professor Tércio Sampaio. Porque ele falou exatamente assim, a questão o computador, ele tem uma lógica binária, sim ou não. O direito não é assim. O direito, né, envolve questões de justiça, de empatia, que não necessariamente é isso ou é isso. Ele até brincou na exposição falando: nós temos argumentos que às vezes a gente usa, quem pode o mais, pode o menos, que para quem é da lógica não faz o menor sentido. Às vezes ele fala, não, ou é 1 ou 0, né? O computador é isso ou isso, não tem o depende. E o direito é a ciência do depende, né? A gente está sempre analisando. E veja, a gente está andando numa era em que a tecnologia vai ser possível de fazer praticamente tudo. Mas só a gente vai poder falar sobre o que a gente entende que deve ou não ser feito. E o Harari fala muito isso no livro dele, 21 lições sobre o século XXI. E ele fala, olha, os engenheiros e o mercado, eles são muito rápidos e não vão esperar você refletir sobre o que você acha que deve ser a vida, como a vida deve ser. Então, se você ficar esperando eles tocarem a vida, ou dizer, pode fazer isso com inteligência artificial, e só depois pensar, opa, mas e a minha privacidade? Opa, e como é que a gente vai fazer com a massa de inúteis que não vão ter
digamos assim, funcionalidade, né, com a massificação de alguns trabalhos. O que isso vai representar até para... Que ganho teremos? Exato. Então, são reflexões que ele coloca de que, na era da inteligência artificial, essas questões que têm a ver com que futuro queremos, né? A questão da ética, a questão de pensar a humanidade, essas reflexões a inteligência artificial jamais fará, né? Então, por que vai ser importante a oralidade? Porque uma vez que eu tenho esse pensamento, então eu tenho que saber expressar e vender essa ideia, seja no parlamento, seja num tribunal, quando a gente estiver julgando, por exemplo, uma regulamentação de inteligência artificial. E essa questão de trazer essa empatia e falar assim, e como é que fica a sua privacidade? E quem vai se identificar com isso é um humano, seja o julgador ou seja o orador. Jamais um robô. Porque aquilo não é uma questão que o afeta, né? Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem para otimizar questões que a gente já atua de forma mecanizada, mas nunca vai substituir essa reflexão, essa ética, pensamento crítico, que vai continuar tendo espaço. Mas aí é como até o professor Fábio Ulloa comentou, talvez a formação que você deve investir é uma formação mais filosófica, humanitária, que leve a essas reflexões, né? De que futuro a gente quer. Doutor Ulisses pediu a palavra. Sensacional essa reflexão trazida pela doutora Luciana, e eu quero colocar aqui algumas questões. Há muito mais além nas palavras do que as palavras dizem. Então, muitas vezes, a gente está confiando na ideia da ciência. E o pessoal da hermenêutica, tanto Gadamer quanto Heidegger, criticam a questão da lógica. A lógica como a solução para todos os problemas, né? Então, a gente acostumou com esse paradigma científico cartesiano, né, do objeto, o observador e o objeto. E aí o Heidegger veio e diz o seguinte, sabe o que acontece? Quando nós entramos no mundo, nós não encontramos objetos, nós encontramos pessoas e coisas que constroem o sentido da nossa existência. Então, nesse encontro com o outro, no encontro com a diversidade, no encontro com a diferença com o outro, é que as coisas, o sentido é construído. Então, será que a máquina ela vai ter a capacidade de ouvir uma palavra, como o Manuel de Barros, um poeta da minha terra, ele vem com uma frase que não tem sentido lógico nenhum. O céu da minha terra eu pinto com pássaros. Olha só como as palavras, né? É só o humano, essa coisa do humano, da beleza, da arte, da poesia, daquilo que está por trás das palavras, que é uma das coisas da oratória. A oratória trabalha com isso, de construir imagens mentais, trabalhar com metáforas. Inclusive o professor David Neal tem um livro muito interessante sobre metáfora. Eu é um outro. Olha só que coisa interessante. O título é Eu é um outro. Então, o eu é um outro. Então, essa questão da alteridade, essa questão que nós exploramos muito na oratória, que o professor Fábio Ulloa está colocando, é a reflexão filosófica. O que é estar no mundo? Essa é a grande pergunta, Walter. O que é ser um grande orador? O grande orador é a pessoa que está no mundo, é aquela pessoa que muitas vezes joga uma palavra numa sustentação oral, e esta palavra, ela entra e cria uma imagem mental na cabeça de um julgador, na mente do julgador, e o julgador vê aquilo que ele não podia ver ainda. Né? Luhmann também tem um texto muito interessante, Eu vejo o que você não vê. Será que nós não estamos criando um grande ponto cego da humanidade, quando nós passamos e terceirizamos os nossos sentimentos? Será que isso é bom? Eu não quero viver nesse mundo. Eu quero continuar no mundo, quero continuar sendo humano, quero continuar vivendo a beleza. A beleza que é a arte da oratória, a poesia e a arte, né? Muitas vezes a gente pergunta, Ernesto, uma coisa interessante, que ele diz assim, quando a gente olha uma estátua grega, a gente pergunta, né, os hermeneutas, o pessoal da hermenêutica diz assim, quem fez aquela deusa que desenhou, a gente chama de deusa, né? A gente chama de arte clássica. Só que quem fez aquilo atribuiu um sentido que muitas vezes nós desconhecemos. O que estava na cabeça do artista, que sentimento estava ali naquele momento em que ele fez aquela estátua? Estava se pensando em Deus ou estava pensando em arte?
né? Então, vejo, essas questões são questões que a inteligência artificial não poderá, me desculpe, roubar de nós. E o dia que roubar, sinceramente, eu não quero estar mais aqui. É que nós podemos estar, né? Nós vamos estar, né? Já estamos, né, Ernesto? Mas a inteligência artificial, ela pode estar numa escola de oratória, doutor Ernesto? Se uma inteligência artificial poderia... Olha, seria difícil ensinar a inteligência artificial. Por exemplo, nós Não que ela vai aprender, mas o contrário. Ela vai atender, portanto, a demanda. Seria possível isso? Seria modernidade? Seria avanço? A inteligência artificial, por exemplo, ela poderia auxiliar em metáforas, auxiliar em sinônimos, mas eu não consigo assistir, assim, porque eu não tenho patos, eu não consigo ver a emoção sendo transmitida autêntica. Porque a gente, quando nós estamos numa sustentação oral, tem coisas que nós não sabemos sobre o funcionamento do ser humano aí totalmente, da comunicação, enfim, que são muito antigas e que a gente, enfim, não sabe. Mas nós, como estamos sustentando muitas vezes, nós impactamos o jogador, a gente sente o impacto. A gente sente que ele sentiu a emoção da injustiça, ou enfim, do caso que nós estávamos. E isso eu não consigo ver a inteligência artificial tendo essas habilidades que a gente não conhece, que desconhece muitas vezes. De sentir o outro, né, Ernesto? De sentir o outro. E a sensação que o outro, quando o grande orador, ele sente, e o sentimento do outro também traz imagens. E muitas vezes a gente prepara a sustentação oral, né, toda ensaiadinha, e chega no momento e você vê o olhar do ministro, o olhar da ministra, e você fala assim, puxa, e aquilo te inspira, e de repente você fala alguma coisa que está escondida atrás de uma palavra. E aquilo é o que faz o julgamento ser favorável ou desfavorável. Então, o bom uso dessas imagens, e isso é muito importante, a interação humana. A interação humana, inteira, completa. A oratória é uma grande interação humana. E a questão do olhar, né? Eu não consigo vislumbrar ainda, porque nunca se sabe, a inteligência artificial num julgamento substituindo o olhar humano. Quanta coisa... Eu até nem enquadro na linguagem corporal, embora faça parte do corpo, porque eu acho que é a linguagem mais ancestral. O que mais diz que é a janela da alma, não é? É o olhar, né? Mas quantas coisas que um olhar diz, não é? Ainda mais no julgamento. Então, quando a gente sente muitas coisas, a gente vê que o julgador se sensibilizou, enfim. Pode ser, claro, por expressões faciais. Tem livros que ensinam a ler, mas nós entendemos que assim, é uma pseudociência, né? Tem que tomar cuidado, não é? Embora hoje a gente fale em oratória, em arte, não é? Em retórica, em arte, mas hoje também é uma ciência, porque eu sei que se eu descrever uma laranja, o gosto que tem uma laranja, enfim, eu vou uma maçã, já se sabe por escaneamento cerebral que no cérebro de todos nós vamos acionar as mesmas áreas que estariam sendo acionadas se a pessoa visse e comesse a maçã. Então, aquilo que era uma arte dos gregos, hoje também é uma ciência. E claro que o marketing se utiliza muito bem de todos esses caminhos, digamos assim, furtivos, não é? Para convencer as pessoas. Mas nós ensinamos... uma oratória, uma retórica que é digamos, uma colaboração, né, com a justiça e não a utilização de truques mágicos. Ernesto, no último curso que nós ministramos, nós tivemos uma experiência muito forte, Walter, que foram 3 colegas mulheres que fizeram 3 sustentações orais. Que coisa impressionante aquilo. Quando terminou, foi a segunda, né, na segunda aula prática, e eu fiquei emocionado. O caso dos presídios, né? Nós estamos no caso que foi julgado. E aí eu viro e falo assim, por quê? Né? Eu volto a essa questão do feminino, Luciana, que você abordou, que você tratou, que é importante. Como nós não tivemos Aristóteles, Platonas, elas estavam trancadas lá no fundo da casa. Né? Era uma sociedade masculina, machista, patriarcal. E como que é interessante nós percebermos que essas aulas de oratória, quando as mulheres entram nessa esfera pública, o quanto que muda, e não é a inteligência humana, é a sensibilidade, é a maneira de ver as coisas, e isso entra, e a gente na oratória, você usou, Luciano, uma coisa interessante, eu sempre falo para o aluno, conhece-te a ti mesmo. Exato. O grande orador, ele começa assim, conhece a ti mesmo. Quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e você fazer da sua limonada um suco de limão.
né? Então, a oratória é essa experiência, né? A doutora Luciana colocou aqui uma coisa linda, a fala dela foi muito bonita, falando das pessoas que muitas vezes criam teses, criam coisas e não querem falar, e não se apropriam daquela preciosidade que é a maneira, a criatividade humana, a presença do homem no mundo. Então, é muito importante nós pensarmos numa sociedade onde nós vamos ter grandes oradoras. Nós vimos, né, nos nossos cursos como as mulheres, né, elas vêm e quando elas entram nesse espírito da oratória, é uma oratória totalmente, não é diferente, ela vem com uma presença muito interessante e que nos toca a emoção. A presença do feminino, do masculino, a presença de todos nós, das minorias, de todo, nessa grande oratória que é a sociedade, né? A sociedade é a comunicação. A hora que a gente tirar isso, acabou. Eu me recordo, Walter, desse dia, essa última sustentação oral que a aluna nos olhou nos olhos, porque estávamos simulando o julgamento do Supremo, e ela faz uma pausa e ela diz assim: Excelências, era o caso dos presídios. Quando o preso entra do presídio, é como se ele passasse por um portal que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Então, eu, assim, para uma inteligência artificial conseguir, dentro do contexto, ela pode até inventar uma metáfora, mas dentro do contexto de fazer isso, nos impactar da forma como impactou, que nós ficamos de queixo caído, boca abertos, não é? Com aquele final daquela sustentação oral, nós realmente... Acho que a inteligência está longe de chegar ainda a esse ponto. Embora já te diz que ela pode fazer poemas, ela já faz até obras de arte, mas eu duvido muito que ela conseguiria fazer com esse poder, esse contexto dentro daquela... E uma coisa na escola que nós ensinamos é o seguinte: cada orador é um orador, porque é uma pessoa. Então eu vou desenvolver as minhas habilidades e sanar os meus, mas eu vou ser eu, sempre eu. Então, isso é uma coisa, eu nunca posso querer ser igual ao outro orador. Eu posso assistir às sustentações do ministro Barroso, quando ele era advogado. Doutora Luciana também. A doutora Luciana foi a privilegiada, o estágio dela foi assistir sustentações orais. Mas eu até posso aprender algumas coisas, mas eu não posso ser falso, porque senão eu não vou ter força. A minha força é ser eu. É ser eu. Dr. Wesley. Eu resumo, acho que a fala do professor Ulisses e o professor Ernesto, e então me parece que a oralidade, né, a expressão é despertar sentimentos, né? Dificilmente uma inteligência artificial vai conseguir despertar esses sentimentos, seja do julgador ou de quem está, me parece, avaliando aquela apresentação. Então eu acredito que nesse contexto eu fiquei um pouco mais calmo, né? Que não vou substituir rapidamente, menos aflito, né? Mas nunca se duvide, né, do que virá pela frente, de como virá. Mas essa habilidade da inteligência do ser humano, me parece que é despertar sentimentos nas relações. O professor Ernesto falou do olhar, né? As pesquisas dizem que o primeiro dito são os 3 segundos do olhar que você já modifica, né, aquela impressão que você, né, se apresenta. Então, o olhar, seja, né, a forma de se expressar, e isso realmente num plenário virtual é impossível de se fazer. Né? As sustentações orais no CARF, por exemplo, por mais que seja ao vivo e por mais que o advogado possa fazer as intervenções, está ali, né, não está presencial. Então, essa parte de atuação em que envolve a tecnologia, envolve, né, o não contato direto com aqueles que você está interagindo, me parece que ainda é insuperável, no meu ponto de vista. Mas, né, obviamente, também facilita, né? Nós termos uma sustentação oral lá do Rio Grande do Sul para uma sessão virtual, que seria em Brasília, mas seja virtual, ele, né, facilita para esses advogados. Então, de que maneira equilibrar isso, né, o benefício versus malefício, ou não tão benefício. Então, eu fico assim, eu acho que o sentimento, me parece, que é o que nos prende. E quando eu vejo uma sustentação pessoal, assim, pessoalmente, né, e ela traz esse espectro de despertar sentimento, né, de atenção,
realmente ela bem modificado isso, a impressão. A sua fala é maravilhosa, porque me leva a uma reflexão. A questão do plenário virtual, que foi inaugurado no Supremo Tribunal Federal e que foi adotado em outros tribunais agora, traz uma responsabilidade também do julgador e de quem organiza as pautas, porque tem certos temas que não podem ficar no virtual. Não. Certos temas precisam ser colocados na pauta presencial. Porque esses temas têm repercussão, uma repercussão social, tem sensibilidades que precisam ser levadas ao presencial. Então, um certo cuidado, muitas vezes, de colocarmos. E realmente, a sustentação oral gravada, eu já tive essa experiência, ela é muito complicada, né? Eu vou aqui contar, porque é engraçado, né? Você faz a sustentação oral para você estar sozinho, você não vê o outro, você grava, e depois você se escuta, Walter, você fala assim, que coisa horrível. Aí você apaga. Quando são 15 minutos, né? Quando você chega na quarta, quinta tentativa, você já está quase 2 horas tentando gravar. Aí chega uma hora que você fala assim, bom, eu vou mandar do jeito que está aqui, porque... Agora, quando você está num plenário presencial ou telepresencial, você vê os ministros, você vê reação, você vê quando você recua num argumento, quando você pode avançar num argumento. Capta, né? E isso é muito interessante, que é a habilidade, antes de tudo, oratória é sensibilidade. Esse é o grande ponto, a sensibilidade. Bem, o nosso tempo está caminhando para o fechamento. A conversa boa, né? Anda é acelerada, né? Mas, doutor Ernesto, eu começo com o senhor para as considerações finais. 2 minutos, 2 minutos e meio. Eu quero primeiro agradecer aqui o privilégio de estar aqui, Walter, e agradecer ao professor Ulisses, à doutora Luciana, dizer que é um prazer reencontrá-la, não é? E principalmente encontrar aqui o Dr. Wesley, que foi meu estagiário lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e agora ocupa o cargo de julgador no Tribunal Administrativo mais importante da República, que é o CARF. Então, para mim, é um grande motivo de orgulho, Wesley, te encontrar aqui e ver a pessoa que tu te tornou. Se ser presidente da associação, eu sabia que tu seria, porque sempre foi político. Então, agora... Queria dizer que é um grande privilégio fazer isso contigo. Para mim, como professor, é algo que realmente é emocionante. Eu que agradeço a oportunidade, já pegando aqui o meu bastão de Mas ainda tem, só falou 1 minuto. E aí só para eu ia fazer uma conclusão, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto. Nós estamos vendo que esses vídeos podem ser assistidos em 2.0, como o nosso programa hoje pode ser assistido, e os alunos estão assistindo em 2.0, os cursinhos preparatórios, e nós já pegamos muitas vezes alunos jovens que falam 2 vezes mais rápido do que a velocidade da fala normal, e óbvio que ninguém consegue entendê-los, pelo menos no nosso mundo ainda não. Eu até hoje fiz uma brincadeira com uma aluna dizendo assim, olha, eu vou gravar, tá gravado, estava gravado, eu vou colocar em 2.0 para te ouvir, nós vamos ter que chamar um exorcista, porque ninguém fala nessa velocidade, enfim. Então isso já é um mal que está as pessoas já estão ouvindo, assistindo tudo em 2.0, pensando rápido, e aí querem falar na velocidade que ninguém consegue escutar. Imagina a pessoa, o Dr. Wesley lá no CARF, passando o dia inteiro julgando os recursos, chega alguém lá e começa a falar sem parar, porque aí também não faz pausa também, porque no 2.0 não tem quase pausa. Morre asfixiado, né? E quase morre asfixiado, aí depois toma o copo d'água inteiro quando termina. Eu disse, viu? Eu achei que tu fosse morrer no meio da sustentação. E é isso, eu tenho uma grande confiança no ser humano, na jurisdição. Acredito em parte naquela utopia de que a máquina, enfim, que a utopia de que a tecnologia ia nos substituir nas tarefas difíceis, que a gente ia ter uma vida mais... Acredito em parte, porque realmente em parte a nossa vida ficou mais fácil. Eu acho que nós vamos encontrar, e eu acho que a jurisdição vai ter um limite para aquilo que pode ser feito pela inteligência artificial. E esse contato pessoal, por isso que eu digo que a era da inteligência artificial também é uma era do resgate da fala, do resgate da oratória e do resgate da presença pessoal e do contato pessoal, naqueles casos, claro, que permitem, que exigem, não é? Esse contato pessoal, essa humanização, essa humanidade. Caso contrário, aí é pensar no mundo apocalíptico, enfim, que as máquinas tomam conta, nos julgam. Então, eu sou esperançoso
em relação a isso. Acho que nós vamos colocar um limite. Embora, claro, a tecnologia vem facilitando tudo e a gente vem agarrando as coisas que ela nos ajuda, enfim. O dicionário, agora eu não preciso mais abrir o dicionário, eu coloco ali no meu celular e abro vários dicionários, né? Então, quem que não quer? O dicionário está se oferecendo ali, eu estou aceitando. Então, a mesma coisa a inteligência artificial, ela está se insinuando, está vindo, enfim. Mas nós temos um limite que nós precisamos estabelecer. E eu acho que esse limite vai ser esse contato pessoal, pelo menos em algum momento durante o processo, vai ter um contato pessoal, e aí para humanizar. Sem isso, a jurisdição está desumanizada, né? Desumanizada porque desde o advogado fazendo tudo por inteligência artificial, o juiz julgando por inteligência artificial, e aí sabe-se lá o que vai acontecer. Também não quero viver nesse mundo, mas talvez nós tenhamos que pensar que vamos ter que conviver com algumas coisas que não cheguem a esse ponto, mas que quase cheguem a esse ponto, né? E lutar, claro, para estabelecer limites assim razoáveis e racionais para aquilo que pode ser feito, principalmente na jurisdição. Perfeito. O nosso tempo caiu para 2 minutos. O senhor, doutor Mas eu Wesley. vou utilizar somente um para agradecer a oportunidade de novo, Walter. Fique à vontade. Uma satisfação hoje estar fazendo um programa especial, não só pelo tema, mas também ao lado do professor Ernesto, que foi sempre meu mestre, né? Então, sabe quando a gente tem aquela familiar, pai ou mãe ou irmão mais velho que a gente quer sempre impressionar, olha, viu, consegui. Então, é uma satisfação poder estar falando junto ao lado de 2 grandes oradores e de uma excelente oradora, que me surpreendeu a forma até que a doutora Luciana, eu disse que já conheci de algum lugar, então deve ter sido de algum momento sobre esse. Me parece que são profissionais que nos inspiram. Então, essa inspiração, né, que já vem desde as nossas formações. Eu participei de movimentos, que nem o professor Ernesto falou, movimento estudantil era... Né, então eu falava, eu também já era obrigado a falar, eu me colocava em situações desconfortáveis, não fala mais rápido, fala mais devagar, fala... Então esse treino, ele já vem há muito tempo, né, como profissional, e isso vai nos aperfeiçoando. E aplicando as técnicas que os professores da Escola Nacional de Oratória, que estão aqui na frente, podem nos somar e colaborar, eu acredito que o profissional voa, se destaca, e eu acredito que esse é um dos objetivos desta escola que estes juristas aqui, oradores, formaram, né? Me parece que já estão dando aulas, não sei se posso falar em aulas, mas cursos, né, para procuradores aqui até do DF, já estão postos a ter as aulas com os procuradores que estão aqui. Então, os procuradores do DF, me parece que em breve estarão aí ganhando essas habilidades a mais do que já tem, né? Porque essas transformações, muitas vezes a gente faz num método mais indutivo e quando observamos com técnicas são melhores aplicadas. Então, eu agradeço a oportunidade, Walter. Quero mandar um abraço para a Ana, Ana Cláudia, né, a editora aí do programa, junto com vocês, e que os ouvintes da Rádio Justiça me parece que estão privilegiados a ouvir pessoas não eu, obviamente, mas com pessoas com conhecimento técnico enorme, né? Doutor Ulisses, por favor, também, 2 minutos para as considerações finais. Eu quero aqui manifestar mais uma vez o prazer de estar com você. Prazer todo nosso. E estar nessa roda, desse círculo hermenêutico que nós tivemos essa tarde, né? E que isso aqui foi um exemplo da importância da oralidade, do diálogo e da conversa, de ouvir o que o outro tem a dizer, né? E agradecer à Rádio Justiça, agradecer também à Ana Cláudia, né, por mais essa oportunidade. E dizer, assim, de uma forma conclusiva, nós estamos vivendo um período muito estranho, né? Muitos problemas psicológicos, pessoas com burnout, pessoas que estão tendo depressão, vários colegas da advocacia pública e privada estão vivendo essas dificuldades psicológicas. E talvez seja um momento de reflexão, Walter, ouvintes. Por que isso está acontecendo? Será que é esse afastamento da nossa humanidade que nós está sendo imposto pela tecnologia? Será que nós não estamos perdendo a beleza da advocacia, de estar no mundo da advocacia, que é essa beleza de falar, de ouvir, falar e ouvir, que o grande orador é, antes de tudo, quem sabe ouvir, né? Falar e ouvir. E essa beleza que nós estamos querendo resgatar com o estudo da oratória, né, Ernesto? A beleza de estarmos
em contato, estarmos falando. Me lembra uma coisa, eu vou terminar aqui fazendo uma referência musical. Tem uma música do Pink Floyd que é fantástica, né? Ela chama-se Keep Talking, continue falando. E ele diz assim: o homem viveu como os animais durante milhares de anos, voltado com o seu olhar voltado para o pó. Mas alguma coisa aconteceu nos domínios da nossa imaginação e nós aprendemos a falar. E não vamos deixar de falar, e a oratória é esse resgate da beleza de estarmos juntos, de estarmos falando. Obrigado. Como é linda. Doutora Luciana, por favor, também 2 minutos para as considerações finais. Também gostaria, primeiramente, agradecer o convite e a oportunidade de estar aprendendo aqui, né, com esses mestres da oratória. Para mim é um privilégio e uma honra poder conviver com pessoas assim. Isso foi um presente que eu tive também quando estava na Câmara Técnica, que é aquilo, quando você convive com os bons, você se força a melhorar, né? Porque o ambiente, ele te joga para cima ou te joga para baixo. E assim, eu tive, para mim hoje, estar podendo aqui conversar é uma alegria imensa. E só agradecer aqui a presença e só dizer que eu acho que nesse mundo de inteligência artificial nunca vai faltar espaço para oralidade, para essa influência, porque no fim das contas é como já se viu, por exemplo, na economia, né? Que se achava que o homem tomava decisões puramente racionais. E a grande evolução que a economia teve, que hoje se chama economia comportamental, foi abrir a mente para a psicologia e entender como de fato o homem funciona, seja nas tomadas de decisão. E isso vale para tudo, seja na tomada de decisão judicial, na tomada de decisão por que eu vou escolher fazer direito ou fazer medicina, enfim. Tudo tem um porquê humano, né? Então, eu acho que a oralidade, a oratória, ela é uma arma, no bom sentido, poderosíssima para você defender a sua verdade, impactar e, como se diz, inspirar outras pessoas a se engajarem em causas, em propósitos comuns. Então, é uma arma que eu acho que a gente não pode dispensar e tem que fazer muito bom uso dela. Tá muito bem. Eu tenho 30 segundos, doutor Ernesto, só para o senhor falar sobre a Escola Nacional de Oratória. De certa forma, resgata aquele que tem medo de falar em público? Resgata o medo de falar em público, nós curamos bem rapidamente, né? E depois nós explicamos as razões do medo, nós resgatamos, nós trabalhamos os bloqueios, porque que eles ocorrem, ensinamos ensinamos que as pessoas, elas são elas mesmas, elas não podem ser outras, ensinamos que nós também, que somos experientes nas sustentações, ficamos nervosos, porque a responsabilidade é grande, e elas fazem, tem uma parte que é teórica e prática, e depois elas fazem 2 sustentações orais. E recebem o feedback e assistem todos os seus colegas, são turmas pequenas de 20, elas assistem todas as sustentações orais dos seus colegas e o feedback que é dado com base naqueles conceitos de oratória e de retórica. Então se tornam analíticos das sustentações dos outros. Portanto, as sustentações deles, eles vão antes de estudar a retórica, eu fazia as sustentações orais aqui. Dava certo. Mas depois de estudar a retórica, eu comecei a analisar os elementos das sustentações que eu fazia, enfim, e compreender. Porque uma coisa é fazer, a outra é compreender o que você está fazendo, e aí se faz melhor. Fica o convite para um próximo debate em torno dessa questão. Aceitam? Claro, aceitamos. Então tá fechado. Aqui. E dessa forma nós chegamos ao fim da edição de hoje, agradecendo, portanto, a doutora Luciana, agradecendo ao doutor Ernesto, ao doutor Wesley, ao doutor Ulisses, especialmente a você, aí sempre nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado. Muito obrigado também a todos e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.